porque o nosso próximo painel é sobre modelos produtivos integrados. Então, eu quero já convidar aqui como debatedores, senhora Flávia Garcia Cid, ela que é produtora rural e gestora da Fazenda Jacaratiá. Também o senhor João Brunelli Júnior, assessor técnico da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da CAT. E o senhor Neymar Nagano, professor da UNOeste e coordenador do projeto PPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável. Está aí o projeto PPPS. Também como moderadora, a senhora Camila Leonelli, ela que é gerente de sustentabilidade da Syngenta. Então vamos receber os nossos próximos painelistas com uma salva de palmas aqui à frente também. Aí, desejo a todos um excelente painel. Passo a palavra, então, para a nossa moderadora, Camila, por gentileza. Alô? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente pelo convite para moderar esse segundo painel. Agradeço à ABAG e à Rede LPF por essa oportunidade. Agradeço a presença dos panelistas, né? Esse tema, né, integração de modelos produtivos, é um tema extremamente relevante quando a gente pensa nele como um dos pilares para sustentar a bioeconomia, né? E um dos pilares para, no final do dia, sustentar a biocompetitividade do nosso país, né? Para o painel de hoje, eu proponho... Desculpa, estava dando interferência. Para o painel de hoje, eu proponho que a gente explore em conjunto aqui os principais fatores que motivam, né, essa transição para os modelos integrados de produção, que na sequência a gente explore quais são os trade-offs, né, o que é deixado na mesa quando esse desafio de integrar o sistema produtivo acontece, quais os mecanismos, como viabilizar... Tá ruim, né? Tá mudo? Tá. E quais são os desafios para viabilizar isso em escala, né? Para viabilizar isso num país tão diverso, né, do ponto de vista de culturas, de perfil de produtor, de tamanho de propriedade rural. Tá? Então, eu gostaria de convidá-los, né, convidar a nossa audiência a fazer essa jornada aqui junto com esses três convidados que representam elos diferentes, né, elos tão importantes que trabalham em conexão para entregar esse desafio. Então, a gente tem uma produtora rural, a gente tem aqui assistência técnica na figura do CAT e a gente tem academia. Tá? Então, gostaria de começar convidando a Flávia para dividir com a gente quais foram os motivadores e quais foram os benefícios, né, que ela obteve quando ela fez essa transição na propriedade rural dela. Contar um pouco para a gente como está estruturado, né, o modelo integrado dentro da Fazenda Jacaratiá, que hoje é uma referência em modelo integrado, e quais foram as parcerias e tudo mais. Obrigada, Flávia. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse honroso convite do meu amigo Chiquinho Matoro, uma pessoa que sempre levanta a minha autoestima. E eu vou contar um pouco da nossa história, resumidamente. A Fazenda Jacaratiá sempre foi focada em pecuária, de genética bovina, e em torno de 10 anos atrás tivemos uma ideia de implementar uma atividade muito diferente, disruptiva, que seria o cultivo de ervas, de plantas aromáticas e medicinais em larga escala, com o objetivo de extrair óleos essenciais e extratos vegetais. Para isso foi tudo muito inovador, desde o campo, porque desde o começo nós começamos uma atividade com certificação orgânica, com a agricultura regenerativa, em plantas que são muito diferentes das tradicionais. Por um exemplo que eu dou leve, só para não me alongar muito, é que uma planta, para ela produzir óleo essencial, ela precisa de estresse.
Então, muitos anos levamos para chegar a esse equilíbrio. Qual seria o estresse na planta e qual seria o resultado ao ponto de não matá-la. Enfim, dominamos toda essa atividade do cultivo. Foram implementadas 2 indústrias para verticalização. Uma seria uma destilaria para a extração dos óleos essenciais e outra, secadoras, para podermos fazer extratos vegetais e droga vegetal. Todas elas também com certificação, com o objetivo de produzir a larga escala para a venda de matéria-prima. Hoje, nossos clientes são indústria farmacêutica. Se você hoje for numa farmácia, tiver uma dor muscular e você usar um produto chamado Acheflan, ele é vindo da nossa fazenda, que é um óleo essencial com alto poder anti-inflamatório. Também aromaterapia, mercado de cosméticos, de insumos agrícolas. E nessa jornada toda, nós fomos aos poucos implementando várias ações sustentáveis na fazenda, como uso racional de água, criamos uma RPPN, né, vendo toda essa parte da sustentabilidade, uma gestão melhor. E disso surgiu-se uma ideia. Eu odeio desperdício. Implantei na indústria uma lei de desperdício zero e economia circular. Porque para extrair os óleos, nós temos resíduos, né, resíduos vegetais puros, e criamos, depois de um trabalho muito longo, também fomos na CI Bio, né, desenvolvemos a extração de biogás das nossas plantas, totalmente inovador, eu acho que até no mundo, porque são só de plantas aromáticas. Eu não tenho nenhum rejeito animal, nada. E criamos isso, foi o primeiro passo, também criando algo econômico, né, a economia de energia. E disso o projeto se tornou muito maior, que nós utilizamos toda a nossa expertise com os óleos essenciais e extratos, que não são meras plantas, eu chamo da química de Deus. Porque cada planta existe uma química muito complexa dentro dela. Cada óleo essencial de uma planta possui mais de 300 a 400 componentes químicos naturais que agem em sinergia e produzem efeitos terapêuticos. Diferente de um cheirinho qualquer, o óleo essencial ele produz uma química natural que age no teu cérebro, na tua pele. E dessa ideia dos nossos clientes e tantos produtos que eles faziam com a nossa matéria-prima, pensamos em criar produtos de planta para planta. Então, criamos um desenvolvimento a partir do P&D interno, no nosso laboratório, nas nossas ideias, fomos para universidades e campos de teste, de usar toda essa expertise das nossas plantas e também os nossos rejeitos vegetais. Eu não gosto de chamar rejeito de rejeito. Rejeito é um coproduto. Eu batalho por isso. Onde eu vou dar um parênteses aqui. Fui essa semana para Petrolina, em toda a produção de fruticultura. E vi da uva a semente. O que vocês fazem com a semente? A gente dá para o gado, para o animal. Meu Deus, vocês estão jogando fora ouro. Nós podemos tirar óleo da semente de uva. Então, nós começamos a trabalhar assim e demos um upcycling. Né? Diferente de você trabalhar uma matéria-prima para ter um valor inferior, o nosso upcycling é que criamos uma indústria de bioinsumos inteligentes, onde a nosso rejeito, as nossas matérias-primas e coprodutos estão se tornando produtos com valor muito maior do que a minha atividade inicial. Então, criamos uma economia circular 100%, tudo verticalizado, tudo natural, com valor agregado muito grande. Hoje, os nossos bioinsumos, eu chamo de biosoluções, são totalmente disruptivos e inovadores. Criamos, por exemplo, um produto que é quebra de dormência. Eu brinco que você pode até beber, né? Ele é natural e é totalmente sustentável. Criamos também produtos que potencializam os químicos, porque as nossas moléculas elas agem em conjunto com as moléculas químicas. Então, potencializa até mesmo o seu efeito. Então, também cria uma sustentabilidade para o campo. Você vai usar menos químico. Eu acredito, posso estar enganada, que eu acho muito irreal, espero que não, que nós possamos ter uma agricultura 100% bio. Então, a trabalhar o bio junto com o químico é um sonho real e que a gente está podendo mostrar na prática que ele é concreto.
também produtos que aumentam muito produtividade em grãos, em várias atividades. A última inovação nossa, que estamos até vendo uma parceria com a LPF, é um extrato vegetal que seria em conjunto com sacos biodegradáveis para o uso de mudas, de todos os tipos de muda, de eucalipto, enfim, sendo algo totalmente sustentável e muito mais produtivo. Então, nós somos a prova viva que a integração no campo ela é possível. É uma integração desde a semente até a produção, até uma indústria, até uma economia circular. E não só dentro da nossa empresa, mas também trazendo isso para o campo. Então, a nossa economia circular vai muito mais longe. Eu começo no campo, eu vou para uma indústria, vou para outra indústria e acabo no campo, numa fazenda de grãos, e esse ciclo ele continua. Eu fico muito triste porque eu vejo que esse país não ensina, desde a criança, a empreender. O agricultor, a agroindústria, tem que ser empreendedora, tem que ser corajosa. Nós somos o país mais biocompetitivo do mundo. Em pequenas ideias, nós podemos transformar negócios e esse país. Hoje, nós estamos na fazenda com 4 indústrias. Né? O projeto dos óleos essenciais é uma indústria chamada de Estrela da Manhã. Temos também a indústria de secagem de extratos, que vai principalmente para a indústria farmacêutica, para remédios, como a passiflora incarnata, que muitos aqui, se têm ansiedade, tenho certeza que já tomaram, né, e outras plantas também. Temos agora essa indústria, que é o nosso bebê, que é de bioinsumos totalmente inteligentes, biológicos. Quando pensamos em biológicos, só pensamos em micro-organismos, mas vai muito além. Nós trazemos uma tecnologia de planta para planta, que há uma total compatibilidade, né, e com efeitos assim realmente impressionantes. E agora nós temos uma indústria também, que nós fizemos uma parceria, uma joint venture, com uma empresa da Espanha, que são os maiores assim, desenvolvedores de trabalhar com as moléculas dos óleos essenciais, e essa indústria nossa também está na fazenda. Ela tem o foco de criar matéria-prima para a indústria feed animal, que seria de rações animais, e também para insumos agrícolas. E nós pensamos também na escala disso tudo, porque hoje nós vemos, existem muitos estudos, muitas ideias muito interessantes, até com a nossa mesma veia tecnológica, porém não conseguem a matéria-prima em escala. Então, nós conseguimos todo esse ciclo. Eu produzo a minha matéria-prima em escala, eu domino toda a tecnologia dessas moléculas naturais e chego a um produto que eu possa atender o mercado brasileiro. Essa é a nossa história, um pouco dela. Poderia falar aqui muito mais, né, do que temos feito. Em 2024, nós ganhamos um prêmio, vários prêmios, mas o que eu mais entesouro com carinho é o prêmio do Globo Rural como a Fazenda Sustentável do Brasil, que é algo que foi atingido com muito esforço, sangue, suor e lágrimas. Somos uma família com coragem, resiliência, acreditamos nesse país. E eu, de todo o coração, eu creio que hoje nós já somos o país mais biocompetitivo do mundo, e eu me sinto honrada de fazer uma pequenininha parte disso tudo. Alô, agora está funcionando. Obrigada, Flávia, pela contribuição, parabéns pelo trabalho. E agora eu queria convidar o professor Neymar para trazer para a gente o contraponto, né? Porque a gente escuta, né, toda essa história de sucesso da Flávia, né, muito inspiradora, e, ao mesmo tempo, a gente pensa, e todos os agricultores, né, que a gente tem, que são pequenos agricultores, de agricultura familiar, né, como que está sendo a jornada deles em direção, né, a esse ideal de integração de modelo produtivo, né,
Queria que o professor Neymar contasse um pouco mais para a gente a respeito de uma iniciativa tocada pela UNOeste, né, que se chama PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável, e daí fizesse o contraponto, né? Quais são os desafios, quais são os motivadores, né, e quais são os benefícios percebidos por esse público específico? Eles são os mesmos percebidos pela Flávia? São os mesmos desafios, né? O que precisou ser customizado para trazer a integração de modelo produtivo para esse público? Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Rede, que é uma parceira da UNOeste, a nossa universidade, lá no Pontal do Paranapanema. Para quem não conhece, nós estamos bem na pontinha do estado, lá no município de Presidente Prudente. Como o William bem comentou, nós temos um grande desafio. Nós estamos lá em cima do arenito. Nós estamos num solo extremamente arenoso, onde áreas boas a gente tem 12% de argila. Então, a gente fica feliz quando aparece isso. Né, Brunelli? Brunelli conhece bem lá a região nossa. Então, foi muito desafiador a gente trabalhar com esse sistema. Só para contextualizar aqui, para a gente situalizar, quando começou esse projeto, a gente fala que esse projeto começou lá atrás, quando o João K., da Embrapa, visitou a gente na região lá, e ele falou assim, ó, eu vou trazer um bichinho que vai picar vocês aqui, vai contaminar todo mundo. E foi realmente o que aconteceu. A hora que ele entrou na universidade lá, começou a mostrar esse sistema, contaminou todo mundo. Só que a hora que a gente começou a trabalhar, nós identificamos uma demanda muito grande na região, que não é só na nossa região. Então, nós não somos diferentes. Mais de 85% das propriedades rurais lá na nossa região são propriedades pequenas, com menos de 50 hectares, que isso reflete não só a nossa região, isso é o Brasil, né, que se encontra nessa situação, né, mais de 80%, 85% são pequenas propriedades abaixo de 50 hectares, e veio aquele grande desafio, que é uma frase que eu discuto com o Chiquinho fala, leva essa frase para frente, né, Chiquinho, que eu sempre uso, a ILPF é para todos. Porque o que a gente, quando começou a ouvir lá atrás, e inclusive eu faço parte disso, porque eu estou há mais de 20 anos trabalhando com ILPF, eu sou professor na nossa universidade que faz ILPF. Na nossa universidade, a ILPF faz parte da grade das agrárias. Nós somos a única universidade no estado ou no país que tem uma especialização, uma pós-graduação em integração lavoura, pecuária, floresta. Então, nós estamos aí há muitos anos trabalhando com isso. E nós vimos o quê? A necessidade de levar essa integração para o pequeno produtor. Foi aonde surgiu, há vários anos atrás, esse projeto chamado PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável, onde a gente leva esse sistema de integração para esse pequeno produtor. Então, como nós trabalhamos? A gente trabalha com a identificação do produtor, com as necessidades dele, voltada principalmente para o mercado. Porque o que a gente identificou com esse produtor? Que a maior dificuldade dele não era ensinar ele a produzir, era ensinar ele a produzir, adaptar a produção dele para um sistema sustentável, aonde entra a ILP, mas o mais importante era ajudá-lo da porteira para fora. Era ajudá-lo na comercialização desse produto, que nós temos uma dificuldade muito grande. E, para isso, a gente foi atrás de parceiros, porque sozinho nós não fazemos nada. O nosso fórum já diz, integração, precisamos estar integrados. Então, nós chamamos diversos atores para isso. Temos na região lá grandes parceiros, principalmente da rede, a Cocamar, a Timac, a Soesp, que são integrantes da rede, são parceiros nossos. Temos grande parceria aqui com o governo do estado, junto com a CAT, e agora, como identificamos que nós temos lá também uma grande quantidade de assentados, nós trouxemos para o jogo o ITESP. Inclusive, né, amanhã eu estou voando para lá, porque nós temos uma edição dentro da Universidade do Integra São Paulo. Então, eu participei de vários Integra São Paulo, e lá foi identificada uma necessidade de trazer o ITESP para o jogo,
Por quê? Por causa do dado, a grande quantidade, não sei se vocês sabem, o Pontal, onde eu estou inserido, onde a nossa universidade está inserida, é a maior concentração de assentamentos do Brasil. Então, a gente precisava atender, não só entender, atender esse público, e junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, através da CAT e do ITESP, nós estamos fazendo essa capacitação dos técnicos da CAT e do ITESP para poder levar a integração lavoura-pecuária-floresta para esse pequeno produtor. Inclusive, amanhã é a parte teórica, quarta-feira, né, nós temos visitas já confirmadas em alguns produtores que nós já estamos implementando esse sistema, e a integração ela veio para esse produtor para mostrar para ele a importância que ele tem no cenário nacional de produção. São produtores que a gente precisava levantar a autoestima, a gente precisava dar uma renda, e o mais importante, que a gente precisa lá, segurar a família no campo. O que a gente identificou lá? Que esse agricultor familiar, não é que eu sou novinho, tá? Mas ele está ficando velho. A média de idade passa de 65 anos, e os filhos não querem ficar. Não adiantava nada a gente falar para o filho que lá no campo ele vai ter o ar mais puro, que o riacho é mais bonito, que o canto dos passarinhos é mais lindo. Não adiantava só isso. O que a gente precisava mostrar para esse jovem? Que lá tem renda, lá tem qualidade de vida. Então, é assim que a gente está trazendo esse público de volta. Nós estamos trazendo os filhos para tocarem essa pequena propriedade. E é o que a gente sempre bate. Você pode ter uma pequena propriedade, mas você não é um pequeno produtor. Isso ele tem que ter na cabeça dele. Ele tem que entender que ele é grande. Não interessa o tamanho da área. Se ele souber aproveitar, inclusive nós temos lá, pegando o gancho que ela falou, nós temos produtores produzindo ervas medicinais, já inserido com políticas públicas locais, porque como a gente trabalha, quando a gente entra para fazer um projeto no município, e nós já estamos atendendo 12 municípios na região lá, o que a gente faz? A gente passa na Câmara Municipal, implementa uma lei municipal para que o projeto vire uma lei pública. É uma política pública para o pequeno agricultor. Porque qual que é a maior dificuldade desse produtor? A hora que você fala, vamos fazer uma integração. Não tenho trator, não tenho máquina, não tenho como jogar o adubo, não tenho como colher, não tenho como fazer isso. Então, sem parceiros, a gente não consegue trabalhar. E quem são os nossos parceiros? São os agentes públicos locais, as prefeituras, que têm tudo isso. Inclusive, foi uma parceria que nós fizemos com a Secretaria da Agricultura, que quando mandasse equipamentos para esses pequenos municípios, mandasse equipamentos que desse para usar no sistema de integração. Não adianta eu ficar mandando grade, não adianta eu ficar mandando roçadeira. Nós temos que mandar sistemas que eu consigo fazer a integração com esses pequenos produtores. Então, essa parceria com os órgãos públicos e com as empresas particulares da região é até engraçado, estava até comentando aqui agora, se você for na fazenda experimental da nossa faculdade, a gente tem, de um lado, uma parceria com a APA, do pessoal paulista do algodão, onde nós temos robôs automatizados jogando herbicida de maneira controlada para desperdiçar. Temos drone e temos também lá o pessoal fazendo coleta com quadriciclos para fazer agricultura de precisão. Do outro lado da nossa fazenda, nós temos parceria com empresas desenvolvendo tecnologias e equipamentos para o pequeno. Então, nós temos lado a lado na mesma universidade. Inclusive, nós estamos agora, já passamos pela primeira fase, nós estamos com mais de 10 equipamentos de uma empresa da região lá de Pompeia, que é a Jacto, que nós estamos desenvolvendo equipamentos para o agricultor familiar poder fazer integração lavoura-pecuária. Então, nós estamos já validando, estamos no campo, a gente distribui esses equipamentos junto aos agricultores e eles nos dão, no final, um feedback, o que funciona, o que não funciona, o que é fácil, o que é difícil trabalhar, para levar isso para a indústria, como nós falamos do I aqui, para a indústria, e a indústria adaptar esse equipamento para o pequeno produtor poder usar e fazer a integração na sua propriedade. Então, o que a gente sempre fala, que a gente sempre prega, é que a integração lavoura-pecuária
ela é para todos. Não tem tamanho de propriedade, não tem receita de bolo, ela é a solução para nós aqui no Brasil. Não interessa o nosso tamanho, não interessa o tamanho da propriedade, o que nós precisamos é que todos entendam do benefício que ela traz, independente do tamanho da propriedade. Excelente, excelente ideia. Obrigada. Perfeito. Agora eu queria pedir para o senhor João Brunelli Júnior, assessor técnico da CAT, trazer para a gente, né, um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais um tema aí que o professor Neymar já introduziu, né, que é a importância da assistência técnica, né, nesse processo. E queria entender, aprender um pouco mais a respeito de como a CAT está hoje utilizando toda a sua rede, que é extremamente granular, né, tem muita capilaridade. Como é que a CAT está utilizando a sua rede, políticas públicas e parcerias para promover e consolidar, né, a integração nos diferentes perfis, né, pequeno, médio e grande produtor aqui no estado de São Paulo. Como o professor Neymar falou, não tem receita de bolo, né? Então, eu imagino que essa frente deva ser bastante diversa. Bom dia a todos. Agradecer à Rede LPF, Quinho, a equipe que organizou esse evento, né? A felicidade de estar aqui do lado de uma excepcional produtora realizada, né? E do lado de um pesquisador que é um extensionista. Na verdade, o trabalho que o Neymar faz é o trabalho que a CAT faz. Ele faz na região e o que a gente quer fazer no estado todo. Falar para uma plateia de convertidos é muito fácil. O difícil é como é que nós fazemos a ponta lá, chegar lá no pequeno produtor, no agricultor, de incorporar essas tecnologias. O secretário falou no discurso dele aqui da ponte, né, que a pesquisa faz a ponte entre a dúvida, né, a insegurança e o sucesso do outro lado. A CAT é que faz esse trabalho de mostrar para o agricultor que ele pode melhorar. Então, essa conscientização, o que a gente vê com sistemas de integração, é que é um processo. Não é uma receita que você chega e pega pronto. A gente viu alguns exemplos, vai se construindo essa sustentabilidade. Ela é construída. E, para isso, tem que ter consciência do processo que está sendo feito. Agricultor imediatista que está preocupado só com a renda daquela safra, ele não entra num processo de integração. É um processo que tem que ser construído, vai ter sucessos e insucessos. A própria Fazenda Santa Brígida teve diversos insucessos, nem sempre você vai estar obtendo lucros, né? Mas o ganho que ninguém enxerga, que é a melhoria do solo, a qualidade de vida do solo. A gente viu aqui das vantagens de ser um país tropical que consegue fazer 2 ou 3 safras. Só que a degradação acompanha. Se não tiver processo produtivo que sustenta isso, é muito difícil. Há 3 anos atrás, né, Chiquinho, você fez um desafio para nós, queremos fazer um programa de integração aqui no estado de São Paulo. Chamou eu, Dr. Orlando, junto com a Isabel da rede, a gente sentou, a Andressa foi lá com a gente, passamos uma semana vendo um programa. Qual foi o primeiro diagnóstico que nós tivemos? A Embrapa já tinha mais de 20 anos de pesquisa guardados e que isso não chegava no campo. Por que não chega na ponta? Onde que estão as dificuldades? Primeiro ponto que nós verificamos, falta segurança para os técnicos de fazer recomendação.
exatamente pelo fato de não ter uma receita pronta. Não tem um manual que você vai lá, lê e manda fazer daquele jeito. Cada propriedade, cada situação é um projeto único, que tem que ser discutido com o proprietário, com o produtor, com os recursos que ele tem, a capacidade que ele tem. Você fazer um produtor de grãos trabalhar com integração, fica difícil, por quê? Porque ele não tem, às vezes, as máquinas, os equipamentos, o investimento inicial normalmente é alto, depende de um trabalho que... O nosso desafio foi como é que nós fazemos uma política pública. Então, com a parceria da Embrapa, por intermédio da rede, nós ficamos 2 anos capacitando nossos técnicos, mas uma capacitação teórico-prática. Cada técnico que vinha tinha uma propriedade que ele já estava começando a acompanhar. Então, nós fizemos um trabalho em todo o Estado. Qual era o desafio? Transformar isso numa política pública de nível estadual. Como é que nós vamos levar isso para as pequenas propriedades? A Embrapa tem as unidades de referência tecnológica, mas são poucas e ela não tem braços para estar expandindo isso. Então, o desafio foi, através da nossa rede de extensão rural, distribuída no Estado, capacitar os técnicos, identificar propriedades que pudessem vir a se tornar unidades de referência. Hoje nós temos 15 unidades dessas já no Estado, monitorados pela Embrapa. Estamos já coletando dados para fazer avaliação. Foi falado aqui da questão da medir, Como é que você mede isso? Como é que você avalia isso? Fazendo um trabalho de acompanhamento, monitoramento e difusão. Então, ficamos 2 anos capacitando nossos técnicos. Hoje, a gente tem essas unidades e o desafio, a partir desse ano, que nós renovamos a nossa parceria com a rede LPF por mais 3 anos, é de levar eventos regionais, onde nós estamos fazendo já o trabalho de trazer os produtores, fazer o convencimento. Esse nosso modelo de integração da iniciativa privada, por intermédio da rede, com a parceria da Embrapa e a extensão rural oficial, ela virou o modelo do Integra São Paulo, que a rede já levou para o Paraná, levou para Goiás, levou para o Rio de Janeiro, levou para o Rio Grande do Sul, levou para outros estados esse modelo de integração. Sim, exato. Então, essa expansão, esse modelo, ele tem servido de exemplo de como você consegue fazer isso em larga escala. Esse é o nosso grande desafio. Acho que é melhor a gente dividir um microfone só, senão isso vai ficar uma doideira. Nós estamos caminhando já para os minutos finais, da nossa discussão, mas não queria deixar de discutir os trade-offs. A gente falou muito de benefícios, falou muito do como implementar, como usar a estrutura, mas queria convidar cada um de vocês para falar bem rapidinho, assim, 2 minutos, bem objetivos. O que fica na mesa? Quando a gente fala em trade-off, a gente fala em escolhas difíceis. O que fica na mesa quando um grande produtor, Flávia, quando um pequeno produtor, na figura aqui do professor Neymar, ou o agricultor, de uma forma geral, na figura do CAT, decide iniciar essa transição? Em cada um desses perfis, o que vocês entendem que é a maior dor? Assim, olha, eu vou ter que deixar isso, tomar esse risco para seguir em frente. E, principalmente no caso do CAT, o que a gente tem de política pública ou de solução para tentar diminuir o risco percebido, diminuir a insegurança percebida, para apoiar isso, principalmente no caso dos produtores mais vulneráveis, É uma boa pergunta. No nosso caso, eu posso falar de experiência própria. Realmente, o trade-off é sua vida, porque você aposta em algo que você não sabe se vai dar certo, um sonho, uma ideia,
é um investimento de tempo, de sanidade mental, de noite sem dormir, e também financeiro, né? A gente pega o faturamento de algo que nós estamos já dominando, e estamos à frente, você coloca ele, no nosso caso, na nova indústria de bioinsumos, né? Todo o seu esforço também financeiro para dar certo. Então, realmente é uma escolha, e eu acredito isso seja até no pequeno, porque, como disse e muito bem dito, muitas vezes toda essa integração, toda essa ideia é a longo prazo. E nós somos imediatistas por natureza. O brasileiro hoje vive numa situação que conta os centavos, muitos produtores, acho que a maioria. Então, realmente é uma escolha difícil, exige coragem e resiliência. Resiliência, para mim, é você cair e não desistir. Então, eu acho essas características são daqueles que realmente vão ter sucesso para frente. E todos aqui que falaram, que eu vejo aqui, também estão no palco, no auditório, são pessoas assim. Por isso que existe esse congresso. São pessoas que deram a sua vida por um sonho, por um ideal, e trouxeram essa realidade para a prática. Então, essa é a minha visão. A gente vê muita dificuldade da persistência na atividade. A gente tem visto uma rotatividade muito alta, e aqueles que permanecem são, de fato, aqueles que conseguiram enxergar, né, que a integração ela é o caminho único que ele vai ter. Se ele pensa na sucessão, se ele pensa, não é no imediatismo da renda, né, é o planejamento, tem que ter planejamento, tem que ter recursos, e como política pública, tem que ter financiamento para isso. A Secretaria de Agricultura tem, por intermédio do FEAP, uma linha do DRS, Desenvolvimento Rural Sustentável, que faz o financiamento com juros de 3% ao ano. Para o pequeno produtor, para a pequena propriedade, fazer esse financiamento. Existe o PRONAF, existem outras linhas de financiamento, existe o ABC+, com linhas de financiamento. Então, são políticas que dependem muito de juntar forças, como nós estamos fazendo com a UNOeste, lá tentando criar o nosso Integra Pontal, né, dentro do nosso trabalho, e isso, a parceria é fundamental. E, quando tiver um produtor, assistência técnica continuada. Precisa ter esse suporte, essa orientação, esse acompanhamento, senão não persiste na atividade. O que eu tenho percebido lá com os pequenos produtores é eles acreditarem num novo modelo de produção. Então, eles entenderem que a ILP não é só um sistema, é a diversificação da propriedade dele. Que ele consegue fazer integração, não é, mas eu não sei plantar soja. Mas porque todo mundo está acostumado a ouvir, quando você fala integração, é falar, tem que entrar soja, tem que entrar bovinocultura de corte, tem que entrar milho, tem que entrar algodão. Não é assim que todo mundo aqui se fala em integração, tem que entrar eucalipto, é a primeira coisa que vem na nossa mente. E realmente é. Eu também trabalho com isso, eu sou professor disso, eu sou professor de LPF lá na faculdade, eu falo sobre isso. Mas a hora que você trabalha com o pequeno é mostrar para ele que ele consegue fazer integração com a vaquinha de leite dele, com a horta dele, com as plantas medicinais dele, com as fruticultura dele. Ele consegue fazer isso através de uma polinização, seja lá o que for, de diversas maneiras ele consegue. A integração, gente, é um leque tão grande que se a gente começar 2 dias, não dá para falar o que dá para a gente fazer com a integração. O nome já diz, é integrar sistemas produtivos. E quantos sistemas produtivos nós temos no Brasil e no mundo? Então, é mostrar para ele que ele tem capacidade para isso, claro, com o apoio da extensão rural, porque ele precisa dessa orientação. A gente precisa levar essa segurança ao produtor, que ele vai ter apoio na produção e vai ter apoio na comercialização desse produto. Nós precisamos fechar a cadeia. Ele entender que nós não estamos levando um sistema produtivo, nós estamos levando uma cadeia produtiva para ele, que ele vai estar assessorado, ele vai estar assistido do começo ao fim da produção.
E muito importante, mostrar para ele da importância, que nem a Cocamar nos ajuda muito nisso, do associativismo e cooperativismo, que dessa maneira ele tem uma força gigantesca. Então é esse primeiro tabu que a gente tem que mostrar e quebrar para eles. Agora que eles entram e começam a produzir, aí você vê, é uma satisfação, um prazer nosso, só de olhar no rosto do produtor, a felicidade que ele está lá, e a gente toma um puxão de orelha quando a gente não fica para almoçar e ficar com ele junto na propriedade. O prazer que ele tem de receber os nossos técnicos, e eles perguntam, pô, quando o cara da CAT vem de novo? Quando o pessoal vem de novo? Eles ficam pedindo a nossa volta lá. Esse é o maior prazer que nós temos na realização desse sistema. Obrigada. Bom, nós estamos caminhando para encerrar aqui o nosso painel no horário, olha só, com ou sem a ajuda do microfone amigo, né? Acho que foi muito rico, pelo menos na minha leitura. Espero que a gente tenha conseguido trazer aqui para a audiência, né, um panorama de como, né, a integração dos modelos produtivos se desenrola e está se desenrolando hoje no nosso país, né? E o quão importante é expandir a mentalidade para entender que o conceito integração ele é bastante diverso, assim como o nosso público. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, não temos tempo para perguntas. Então, eu encerro aqui o painel e agradeço a participação de todos e também pela atenção da audiência.